Olá, meu nome é Luciana, sou professora de língua portuguesa dos terceiros anos da Escola Alexandre von Humboldt. Hoje eu vim apresentar para vocês o que eu desenvolvi nas aulas de língua portuguesa, tendo como mote o desenvolvimento da competência socioemocional tolerância ao estresse. Claro que, em decorrência dessa aula, nós desenvolvemos outras também. O que é um pouco diferente, uma vez que nós estamos acostumados a preparar as aulas com base no currículo, né? Então, na disciplina específica, ou na habilidade, no grupo de habilidades. E aqui, a essência da aula foi desenvolvimento da tolerância ao estresse, né? Aliando isso a, claro, né, os conteúdos e habilidades que nós devemos desenvolver. Aqui foi uma aula antes de eu entrar no conteúdo do modernismo. Então, para que essa aula acontecesse, eu desenvolvi uma sequência didática cujo passo primeiro, né, foi essa dinâmica. Então, claro, respeitando os protocolos, os alunos tinham que, de maneira anônima, escrever no papel aquilo que os deixa estressados, né? Então, eles colocaram, eu coloquei isso num saquinho, então cada turma tinha o seu saquinho. E a minha ideia inicial era que eu lesse o depoimento de cada um, né? O que estava incomodando cada aluno, né? E por conta desse pedido de sugestão, no final da primeira turma, uma aluna sugeriu que, ao invés da professora ler, que eles lessem, né, os papéis. E eu achei interessante, portanto, nas outras aulas isso aconteceu. Então, o primeiro passo foi essa dinâmica, né? Então, o aluno tirava o papel, lia, nós víamos se nos identificávamos e cada um poderia dar uma sugestão, um conselho, e a aula foi bem interessante, né? Especialmente no terceiro ano, que é uma turma que já está com o pezinho na rua aí para o mundo do trabalho, né? E depois dessa dinâmica, então, vinha esse pedido para que eles dessem sugestões. Depois desse passo, aqui a gente tem as fotos, né? Então, dos alunos lendo, né? Aqui o saquinho com a angústia deles, né? E aí, depois disso, né, também perguntei como é que eles faziam para aliviar o estresse, né? Então, alguns alunos dizem que choram, outros que vão ouvir música, que vão praticar algum esporte, ou alguns vão dormir. Então, né, foi uma troca bem interessante. A partir daí, nós lemos e interpretamos o poema O Guardador de Rebanhos, que é do Alberto Caeiro, um heterônimo do Fernando Pessoa, e aqui foi um convite para sair do foco do problema e da angústia e olhar ao redor, né? Observar a nossa paisagem, a escola. Então, eles foram convidados a sair de sala. Nós fomos fazer um passeio pela escola em busca do belo, da beleza, né? E, como o poema diz, né, pensar com os olhos e com os sentidos. E que eles fizessem registros fotográficos, porque isso viraria um trabalho. Então, aqui está a fotinho deles, né? E foi interessante porque eles confundiam pitanga com acerola, né? Então, eles foram vendo também ao redor, né? Comendo as frutas. Então, foi bem interessante. Com base nessas fotos, eu pedi para que eles fizessem um trabalho artístico com a linguagem híbrida, né? Linguagem verbal e não verbal. Dei aí uma atividade que eu já tinha feito como exemplo, e o gênero textual verbal era de livre escolha, né? Mas deveria ter a linguagem verbal e não verbal. E aí, pensando na questão do modernismo, né? Da valorização da paisagem, né? Então, depois, né, dessa atividade pronta, eu usei essa atividade, né, como mote para dar aula do modernismo. Então, aqui a gente tem dos vários trabalhos que eles fizeram, né? Essa borboleta tinha acabado de sair do casulo, a menina conseguiu registrar, né? E fez esse poema. Então, alguns fizeram poemas, outros foram mais ali para mensagem de autoajuda, né? Enfim, nós tivemos mini contos, tivemos diversos poemas, então foi bem interessante essa atividade. E no final eu pedi para que eles fizessem a avaliação, né, de toda a sequência didática. E aí a gente tem, né, alguns depoimentos, né, de como essa aula ajudou, né,
Isso ajudou tanto na questão emocional quanto do aprendizado, porque eles fizeram o passo a passo, aí, o percurso de criação, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Até uma próxima.